Você pode inclinar sua cabeça aí. Amado Jesus, obrigado por essa noite. A gente está aqui rendido ao Senhor, centralizando Jesus nesse culto. Jesus, o objeto da nossa reunião, o objeto, o centro do nosso encontro. Obrigado pelo dia que passamos, obrigado por essa noite, obrigado pela semana, obrigado pela vida, obrigado por nossas famílias, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas respostas de oração, obrigado pelas esperas nas orações, obrigado por tudo, e obrigado porque Jesus morreu em nosso lugar, de uma maneira tão simples, poderosa, de uma maneira, Senhor, fiel e graciosa. Eu quero te pedir, fala com a gente mais uma vez nessa noite, e que Jesus, Espírito Santo, fala por mim, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Deus é especialista em criar. Deus é especialista em reconstruir. Deus é especialista em restaurar. Mas esse mesmo Deus pede que seus filhos sejam perseverantes. Esse filhos, acima de toda, há uma obra sendo realizada na tua vida. Há uma obra sendo realizada em nossas vidas. E Deus quer completar essa obra. Deus quer concluir essa obra nas nossas vidas. O que Deus começa, Ele termina. Pode dizer isso comigo? Vamos? Você sabia que muitas vezes é ao contrário de nós? Quantas vezes você começou um projeto e parou? Quantas vezes talvez você tenha começado um curso e parou? Quantas vezes você tenha pensado em fazer alguma coisa e regrediu, olhou para trás por causa das dificuldades? Quantas vezes você deixou de fazer algo por intimidação, por falta de coragem, por falta de atitude? Em Zacarias, capítulo 4, é justamente o livro que eu vou à noite. Esses dias, lido os profetas. Alguns dias atrás eu preguei sobre o profeta Miqueias. E nessa noite eu quero pregar, ministrar uma palavra dentro daquilo que Zacarias fez. Estarei me baseando justamente em Zacarias capítulo 4. Preste atenção em mim um pouquinho. O que o livro de Zacarias se difere dos outros livros do Antigo Testamento? Zacarias, o livro de Zacarias, é usado muitos símbolos. Alguns símbolos a gente consegue, de acordo com o contexto, com a pesquisa, a gente consegue interpretar. Já outros símbolos, até hoje, muita gente não conseguiu interpretar ou descobrir o que está no profundo. Obviamente, que a gente vai falar hoje aquilo que está às claras para nós, aquilo que está às claras para que os seus filhos entendam. Uma coisa muito importante no livro de Zacarias são os propósitos de Deus. Você sabe que em tudo Deus tem um propósito. Em todos os planos de Deus sempre há uma direção. O livro de Zacarias, só para você entender, você precisa entender isso, fala sobre a reconstrução
de Israel. Israel viveu 70 anos debaixo de uma escravidão da Babilônia. E no decorrer do livro de Zacarias, a gente percebe Deus falando com o povo. E justamente nesse capítulo 4, Deus dá a missão a Zacarias de direcionar a reconstrução da nação. Zacarias teve como uma das metas se lançar a reconstruir algo que tinha sido completamente arruinado, destruído. Ou seja, reconstruir a vida. Reconstruir a vida. Eu pergunto, como Deus completa a obra em minha vida? Primeiro, Deus precisa me acordar. A primeira atitude que Deus faz para que uma obra seja completa e completada na minha vida, para que Ele tenha liberdade, o caminho aberto para agir na reconstrução da minha história, Deus me dá uma sacudida. Ele quer me acordar. Zacarias capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Deus tem as suas maneiras de nos despertar. Deus tem as suas maneiras de mexer com a gente. Deus tem as suas maneiras de nos motivar, nos colocar para cima. Toda destruição de Israel deixou Zacarias simplesmente depressivo. Toda a destruição de Israel deixou Zacarias extremamente angustiado. Deixou Zacarias para baixo, desacreditado de tudo aquilo que Deus já tinha feito muitos e muitos anos atrás na vida do seu povo. A ponto, diz o texto, de Zacarias ficar completamente desanimado e depressivo. Zacarias não se animava em reconstruir nada, por causa do estado que ficou a vida do povo, toda a nação de Israel. Aí um anjo chega, desperta o profeta. As crises chegam. As crises muitas vezes vão chegar na nossa vida e algumas vezes por causa dessa crise nos sentiremos depressivos, nos sentiremos fracos, nos sentiremos angustiados, nos sentiremos completamente sem forças. Mas precisamos ser despertados, porque Deus de maneira alguma quer nos ver cabisbaixos, angustiados, desacreditando da vida, ou desacreditando daquilo que Ele nos prometeu. Eu acredito que Deus usa circunstâncias para nos despertar. Deus usa circunstâncias para abrir os nossos olhos. Deus nos tira do sono, nos desperta para novamente nós enxergarmos os seus planos para a nossa vida. Deus nos dá uma sacudida para novamente nós acreditarmos que é possível uma reconstrução. Deus nos desperta para que a gente acredite que novamente as coisas podem ser melhores daquelas que já foram.
Deus muitas vezes nos tira da angústia para nos mostrar que ainda tem um caminho lá na frente a percorrer e que não vale a pena ficar estagnado, não vale a pena ficar parado. É preciso olhar para frente, é preciso ter a atitude de enfrentar as circunstâncias, é preciso se entregar na reconstrução da nossa história, é preciso se entregar. Acredito que o anjo tenha gritado para ele: Zacarias, acorda, ainda não terminou, tem muita coisa para acontecer. Como Deus completa a sua obra em minha vida. Segundo, Deus mostra o meu valor. Diga isso comigo. Aí, no versículo 2 do capítulo 4, olha só o que diz. E me perguntou: o que você está vendo? Zacarias responde: vejo um candelabro de ouro maciço. Nem todas as versões estão assim. Essa versão é no sentido mais original. Nesta visão, depois de ser despertado, eu gostaria que você prestasse atenção nisso agora. Nessa visão, após ele ser despertado, Deus o dá uma visão. E o anjo pergunta: o que você está vendo? Eu estou vendo um candelabro. E ele é de ouro maciço. Para quem não sabe o que é candelabro, é isso aí. É mostrado um candelabro para ele. E Zacarias ficou simplesmente em dúvida. Ele pergunta: vem cá, mas o que significa essa visão? Essa visão significa o povo de Israel. Deus estava mostrando o povo de Israel para Zacarias. E porque no original diz que o candelabro era de ouro maciço, o que Deus queria mostrar para Zacarias é o seguinte: meu povo tem muito valor para mim. Zacarias, você vai ter que fazer o impossível para ajudar esse povo, porque esse povo é valioso para o meu coração. Eu tenho um plano glorioso para Israel. E o plano que eu tenho para Israel não morreu. Esse povo tem um grande valor para mim, Zacarias. Aos meus olhos, eles são de grande valor. As pessoas são de grande valor para Deus. Você que está aqui me ouvindo, você que está pela internet me ouvindo, entenda de uma vez por todas, porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim nem de você, porque eu e você somos valiosos para Ele. Não importando a nossa situação, não importando as nossas circunstâncias, não importando o que nos aconteceu, Deus nos diz: você é valioso para mim. Vocês têm grande valor para mim. Grande valor. Deus ama as pessoas. Por isso que muitas e muitas vezes a gente diz aqui: olha, Jesus não veio para coisas, Jesus não veio por dinheiros, Jesus não veio por bens, Jesus veio por algo maior. Gente, 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 gente. Por isso que a igreja no mundo todo precisa entender o seguinte: às vezes a gente tem que passar por tradições para alcançar pessoas. Por isso que a igreja precisa despertar. A igreja precisa pregar o evangelho, não importando a quem seja a pessoa, a criatura. Deus quer salvar a todos, porque todos têm o mesmo valor para Deus. Todos têm o mesmo valor para Deus.
Diga assim comigo: eu sou como um candelabro de ouro. De ouro, eu sou. Como Deus completa a obra na minha vida. Terceiro, Deus traz providência para a minha vida. Zacarias capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim: com um recipiente para azeite na parte superior, há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Olha para mim, só para você entender. Ele tem a visão do candelabro, de ouro e maciço, mas não para por aí. Deus disse para ele: mostra da outra visão. Olha, nesse candelabro há oliveiras subindo até o recipiente. O recipiente aqui em cima, ok? Onde fica o azeite. E o anjo mostra para ele as oliveiras subindo. Da onde passa o azeite, está por aqui, até atingir a cabeça, que significa o povo de Israel. Zacarias pergunta: o que significa isso? Significa porque o azeite está no alto. Significa que a provisão não vem do homem, que toda a provisão que Israel precisa virá de Deus. Oh! Toda a provisão que você precisa para a tua vida não virá da tua inteligência, não virá da tua sabedoria, não virá da tua força, mas virá do alto, virá de Deus. A tua suficiência vem de Deus, a tua força vem de Deus. Você e eu somos dependentes daquilo que vem do alto, daquilo que Ele nos dá, daquilo que Ele nos oferece. Seja dependente de Deus, queira mais de Deus, queira as suas respostas, queira a sabedoria de Deus, queira a força de Deus para a sua vida. Nada vem do teu braço, nada vem do seu próprio esforço. Se você tem a capacidade de se esforçar, é porque Deus te dá capacidade para que você tenha força para lutar na vida. É Deus que até hoje, nesse momento, nesse mesmo horário, está te sustentando. Você está aqui nessa noite ou me vendo pela internet, você só está me ouvindo porque Deus tem te sustentado, Deus tem estado com você, Deus tem sido a tua provisão, a tua resposta, o teu guia. Posso ouvir um amém? Amém. É Deus quem providenciará o socorro para a tua vida. É Deus quem providenciará o socorro para a nossa vida. Uma hora, Asaf estava reclamando de algumas coisas, das circunstâncias da vida. Ele diz assim: Senhor, eu percebo que o ímpio prospera, o ímpio cresce, e eu nessa situação. Deus fala com ele: não tenhas inveja do ímpio, nem queira estar com eles, porque em tão pouco tempo o seu castelo ruirá. E nós estamos sobre uma rocha, estamos seguros, estamos firmados. Deus nos firma, Deus nos guarda, Deus nos sustém. É Deus em todas as coisas, é Deus. Precisamos reconhecer isso.
Outro dia alguém teve a audácia de dizer para mim o seguinte: mas eu vejo gente prosperando e nem dizimam. Eu falei: pois bem, essa mesma pessoa que você vê prosperando está construindo a sua casa na areia, vendo o vento, vindo a tempestade. O que acontecerá? Toda a casa, tudo que conquistou irá para a ruína. E aquele que construiu a sua casa na rocha fala de dependência do Senhor, gratidão ao Senhor. Virá o vento, virá a tempestade, virá as más notícias, virá a crise, mas ele permanecerá intacto, ele permanecerá fiel, porque fiel é o que prometeu e cumprirá em sua vida. Fiel, fiel, glória a Deus. Como Deus completa a obra em minha vida. Terceiro, Deus me faz superar os obstáculos da jornada. Fala isso comigo, por favor, vamos. Deus me faz superar. Creia nisso. Capítulo 4, versículo 7, diz assim: Deus dizendo, essa é a voz de Deus. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Essa montanha significa os escombros de tudo aquilo que foi destruído na nação de Israel. Esses escombros também significam as dificuldades para se reconstruir tudo de novo. E o próprio Deus olha para os escombros, e Zacarias ligado, Deus olha para os escombros e diz assim: quem é você, montanha? Quem é você? Deus falando sobre os escombros, Deus falando sobre as dificuldades. Seja o que for, seja o que for, seja qual for a tua dificuldade atual, seja qual for os teus escombros da vida, seja qual for as angústias que você tem passado para uma reconstrução, na expectativa de vitórias sobre você, no teu caminho, não importa. Eu vou dizer para você, não importa o tamanho dos escombros, não importa o tamanho das montanhas, Deus diz para ela: quem é você? Quem é você? E nós da mesma forma precisamos ter uma voz profética e dizer para todas as dificuldades: dificuldade, quem é você? Crise, quem é você? Ninguém está acima do nosso Deus, ninguém está acima do poder de Deus. Mantenha a tua fé acesa no Senhor, mantenha a tua fé intacta, independente, eu digo, aí que entra a fé, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente de tudo. E essa fé precisa nos levar a vozes proféticas, vozes de alguém que crer em Deus, vozes proféticas naquele que vai fazer. Eu não disse pode, eu disse que vai fazer infinitamente mais na tua vida e na minha vida. Deus permite muitas vezes escombros
Primeiro, para que a gente confie mais nele. E segundo, pega isso para fazer algo melhor, para fazer algo de mais excelente. Quantas vezes a gente já pensou, e agora, e agora, e agora? Qual é a saída? Meus argumentos na oração terminaram. Alguém já disse isso? Eu já. Mas quando a gente crê, surgem vozes proféticas, surge palavra de fé, que vai transformar todas as circunstâncias da nossa vida, das nossas famílias, de tudo. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Criei, por isso profetizei. Na geração que nós nos encontramos, não há tempo mais para se intimidar. Deus chama homens e mulheres para falar as suas montanhas, para encarar as montanhas. E eu afirmo, Deus terminará a obra que começou em minha vida. Põe a mão na tua cabeça aí e diga isso, vamos lá. Vai, profético! Deus terminará a obra que começou em minha vida. Agora como profeta, vamos. Deus terminará a obra que começou em minha vida. Como que isso acontece, pastor? Se entregando, deixando Ele fazer. Lembra? Os caminhos deles são maiores e mais altos do que os nossos caminhos. Paulo diz para a igreja de Filipos, Filipenses capítulo 1, versículo 6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez você não tenha se atentado nesse texto apenas com uma palavra. Ele disse: estou o quê? Estou o quê? Convencido. Ele está dizendo assim: eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Aí eu pergunto para você: você tem certeza? Você tem certeza? Onde estão as vozes proféticas? Você tem certeza? Você tem certeza? Nós temos certeza. Ele fará infinitamente mais. Não importa as circunstâncias. Deus promete. O segredo é permanecer nele. O segredo é não olhar para trás. E eu digo que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando e fortalecendo essa palavra no teu íntimo, gerando convicções, gerando fé e gerando em você uma voz profética, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Você pode se colocar de pé?